A oração genuína não é aquela pela qual nós nos exaltamos com arrogância diante de Deus, ou damos muito valor a tudo que seja nosso, mas pela qual, enquanto confessamos a culpa, apresentamos nossas tristezas a Deus, como as crianças apresentam suas reclamações aos pais. Uau! Eu acabei de ler esse livro aqui, Oração, Exercício Contínuo da Fé, de João Calvino. João Calvino é um dos grandes nomes aí da história da igreja. Ele é pós-reforma protestante e eu gosto muito dessa série, 500 anos, a igreja precisa de uma nova reforma, porque nela você consegue ler alguns textos fundamentais que fazem parte do que é o protestantismo de verdade. Então você tem os textos de Calvino, os textos de Lutero, e eu gosto muito de ler o que esses caras falam, porque é uma época onde tava todo mundo muito debruçado em cima da palavra para entender como praticar a fé de forma verdadeira, de forma genuína, seguindo o que a palavra fala. E os modismos que hoje a gente já vê enraizados, eles estavam começando nessa época. Então, toda leitura sobre isso aqui é muito fundamental, na minha opinião. E eu gosto bastante porque em uma época onde a gente tem vários livros que são sobre temas isolados e temas muito atuais, então, como é o cristão no ambiente de trabalho, como é o cristão criativo, como é o cristão nananã, esse livro ele se dedica a falar sobre uma coisa muito básica, que a gente crê que já sabe o que é, já sabe como fazer, mas que lendo eu descobri que talvez, mesmo sendo crente desde os 6 anos, talvez eu ainda não saiba orar de verdade, que é o foco dele, falar sobre a oração, como essa oração deve ser feita, qual que é a forma correta, não que seja algo novo, mas como a gente pode aprender isso através da principal oração que a gente tem na Bíblia, que é o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. E eu gosto bastante da forma como esse livro se apresenta, ele é bem curtinho, tem 140 páginas, e assim como o outro livro que eu li de Lutero, que é sobre as 95 teses, esse daqui ele tem um jeito diferente da escrita que a gente lê hoje em dia. Então, os textos que eram escritos naquela época era como se fosse uma carta que está sendo enviada para alguém, respondendo tópicos, respondendo dúvidas que as pessoas têm. Mais ou menos o que a gente vê nas cartas de Paulo. Então, a gente tem alguns textos que, na verdade todos, né? No início dos capítulos eles colocam um resuminho falando sobre o que está sendo respondido naquele capítulo. Isso ajuda muito a entender. E como eu falei, esse livro ele é do período pós-reforma protestante. Então, o que estava acontecendo? A Bíblia ela ainda era detida principalmente pela Igreja Católica, e essa igreja ela repassava costumes, tradições que em alguns pontos não tinham muito embasamento bíblico, que eram coisas culturais. Então a reforma protestante ela tinha a proposta de voltar para o evangelho para ver o que a Bíblia fala sobre isso. Um dos pontos onde fala é, por exemplo, sobre a adoração e a oração aos santos, como intermédio de Deus, como orar para o santo para que ele faça aí o meio termo entre a minha oração e a de Deus, uma vez que ele é mais santo que eu. E aí ele mostra com embasamento bíblico o que a Bíblia fala sobre isso, que não tem respaldo, que Jesus é o nosso único mediador. Ele explica isso de um jeito bem passo a passo, e é uma dúvida que eu sei que muitas pessoas tinham, que eu tinha também. E aí eu achei muito legal a forma dele explicar. E assim como a sensação que a gente tem quando lê as cartas de Paulo, ou como quando lê o gêmeo desse aqui, que é sobre as 95 teses, eu gosto dessa sensação de ver que a igreja daquela época tinha problemas e que eles precisavam discutir sobre essas coisas, conversar, eles mandavam cartas. Eu acho que isso traz uma humanidade muito grande, porque quando a gente pensa em Lutero, em Calvino, quando a gente pensa, em Agostinho, em Tomás de Aquino, a gente vê o quanto que esses caras foram grandes, né? Foram sábios, mas a gente pensa que é muito distante. Mas não, eles também tinham uma vida, quando a gente lê as Confissões de Agostinho, né? É absurdo ver tudo que ele passou e a misericórdia de Deus na vida dele. Então eu acho muito legal ler e ver que eles eram gente como a gente, que eles foram alcançados pela graça, e o quanto a gente pode aprender com a história deles também. E sobre a oração de forma prática, ele traz um exemplo muito legal. Ele é bem extenso sobre isso, mas ele fala que a oração do Pai Nosso, que Jesus nos apresentou, é o nosso principal modelo de como nós devemos orar, o que nós devemos orar, como que nós devemos nos apresentar diante de Deus. E ele fala que até a ordem dos tópicos da oração do Pai Nosso, elas são um exemplo para a gente entender como a gente deve chegar até Deus. Então, você pode ver que na oração do Pai Nosso, uma das primeiras coisas é santificar o nome de Deus.
E isso é reconhecer que Deus é soberano, que Ele entende sobre tudo, que Ele é o meu Pai, que Ele já sabe o que eu preciso, e aí depois eu começo a falar. Então isso já fala muito sobre o nosso posicionamento, que a oração, ela não é pra ser que é uma coisa que às vezes a gente faz, a gente quer falar sem parar, mas é sobre a ordem. Primeiro, lembrar quem você é diante de Deus pra você continuar a sua fé. Então, essa forma, esse passo a passo, ele mostra a ordem de prioridade dentro da oração. Isso me lembrou de uma coisa engraçada, porque esses dias eu vi muita gente falando no TikTok sobre isso, do negócio de manifestação, que é uma coisa meio mística, né? De, tipo, vai projetar pro universo e tal. E eu tava pensando muito sobre o que seria o ponto de vista bíblico disso, porque a oração também envolve fé, a oração sem fé ela é vazia. Então, será que manifestar é correto? E aí que entra, nem tudo que nós queremos, nós devemos querer e nós devemos receber. E aí, vendo sobre essa perspectiva de um cara de muito tempo atrás, a gente entende que nem tudo que nós queremos passa pelo crivo do que nós devemos pedir. Nós devemos sempre priorizar e entender que a soberania de Deus decide o que é melhor pra mim e que eu devo confiar nele. Não é só sair, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, Senhor, o que o Senhor acha disso? Seja feita a tua vontade. E ele fala sobre vários outros tópicos, né? Então, tem o primeiro que eu citei nesse vídeo, que é sobre você entender que a oração é um momento de você chegar na presença de Deus e que isso é um pouco assustador do ponto de vista de que a nossa falta de pureza, a nossa falta de santidade, ela fica assim diante de Deus, mas ao mesmo tempo de lembrar que Ele é o nosso Pai, que então nós podemos nos aproximar, porque através de Cristo nós podemos fazer isso. Tem um outro texto também que fala: compreende-se daí a clareza perfeita de que nem palavras nem cânticos, se usados em oração, são de menor importância ou valem um i diante de Deus, a não ser que procedam de sentimentos profundos do coração. Antes provocam a ira divina contra nós, caso sejam apenas da boca para fora, pois isso significa abusar do seu sagrado nome e zombar da sua majestade. Eu não tenho nem palavras para dizer o que eu senti quando eu li isso aqui a primeira vez. Esse livro, de um modo geral, ele fala sobre isso de entender a oração como algo que, ao mesmo tempo, é muito íntimo de você poder falar com seu pai e entender que existe uma graça nisso, porque nós não somos merecedores de nos aproximar de Deus. Nós temos essa dádiva através de Jesus. E entender isso facilita muito a entender o que nós podemos orar, como nós vamos orar, com essa reverência misturada com intimidade. É algo que parece muito complexo, mas quando você vai ler o Pai Nosso, realmente já estava ali. Jesus já tinha explicado isso. E a forma que ele explica isso, a forma como ele aborda isso, me impactou pra caramba. Apesar de ser um livro muito antigo, fez eu perceber que o quanto que isso teria me ajudado em outros momentos de oração se eu tivesse entendido esse momento antes. Eu tenho 2 fortes exemplos de oração, de pessoas de oração, que é, primeiro, a minha mãe, porque ela me ensinou a entender qual é o momento certo de orar, e esse momento é todo. Claro que tem orações diferentes, tem a oração de guerra, tem a oração do dia a dia, tem a oração de entrega, tem a oração do secreto, mas é justamente isso de entender que todo momento é um momento de oração. Então, eu sempre vi minha mãe regando as plantinhas e orando ao mesmo tempo, falando com Deus, falando dos seus sentimentos e incluindo Deus no dia a dia, sabe? Que é a parte mais intimidade, igual eu falei. Não de uma forma boba, mas de uma forma íntima. Essa é a forma que minha mãe ensinou. E também o tio Mauro, Pastor Mauro e Pastora Marilena me ensinaram bastante. E até hoje eu começo minhas orações da forma como ele ora, que é Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia. E eu acho isso lindo, porque mostra que a conversa com Deus, ela inclui misericórdia, inclui bondade. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo bem resumidinho sobre todo o conteúdo vasto que o Calvino fala nesse livro possa te ajudar a entender mais sobre como orar, a entender que você tem essa dádiva, você tem essa possibilidade de se aproximar de Deus e de falar com Ele, porque Ele é seu Pai, e você tem isso através de Jesus. E entender que a oração, ela é para todos, ela é para todos os momentos. Ela é para os momentos de angústia, para os momentos de alegria, ela é para os momentos onde você tá vivendo sua vida ali e ela tá passando direto, e aí você fala, peraí, deixa eu chamar Deus para passar isso comigo. E entender que é bom falar com o Pai, que Ele tá sempre à disposição se o seu coração também está
contrito a Ele. Espero que essa palavra te ajude. E é isso. Paz do Senhor e tchau, tchau.